Olá, queridos, a paz do Senhor. Nessa noite nós temos uma palavra para você. Vocês vão meditar comigo, pastor Eliel, neste texto de Êxodo capítulo 3, versículo de número 12. Disse o Senhor, certamente eu serei contigo, este será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Esta é a palavra do anjo do Senhor, que falou com Moisés lá na sarça ardente. Interessante que Moisés estava naquela região aproximadamente uns 40 anos, pois ele havia fugido da terra do Egito, porque ele havia matado um egípcio enterrado na areia. E Moisés ali esquecido por muitos. O que é interessante é que este lugar é conhecido como lugar dos esquecidos. Moisés estava esquecido talvez pelos seus familiares. Moisés estava esquecido por muitos no Egito. Mas enquanto o homem havia esquecido de Moisés, Deus estava trabalhando na vida de Moisés neste período de 40 anos. Deus fala com ele. Ele por inúmeras vezes viu sarça pegando fogo. Mas esse dia é diferente, a sarça pega fogo. O fogo não a consome. Moisés então caminha para ver o que era aquilo. Aquilo era maravilhoso. De repente o anjo fala com ele: Moisés, não te achega aqui. Tira a sandália dos teus pés, porque aqui a terra é santa. Sabe o que é interessante? Dentro deste contexto, do contexto histórico que Moisés vivia, quando alguém tirava a sandália, não era que essa sandália era do Egito, que essa sandália era símbolo do passado de Moisés, não era nada disso. Quando alguém fazia este ato de tirar a sandália, estava dizendo: eu estou criando uma aliança contigo. Eu estou fazendo um pacto contigo. Nessa noite, Deus está falando com você. Diante de toda a turbulência que nós estamos vivendo, que o mundo está passando, algumas pessoas estão diante de um grande propósito de Deus. E Deus está dizendo: tira a sandália dos teus pés. Porque o momento que tu estás passando, o lugar em que tu estás pisando é santo. O que Deus está dizendo é tempo de nós formarmos uma aliança. É tempo de formarmos o pacto. É tempo de nós voltarmos ao começo de como éramos no passado. Voltar a orar, voltar a jejuar, voltar a acreditar na chamada. Talvez você que vai ver esse vídeo já pensou em parar de pregar, parar de cantar, parar de fazer a obra, mas nós estamos diante do monte de Deus, e no monte de Deus a palavra é essa: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Deus tira uma promessa na vida de Moisés, e sabe o que é interessante? Quando Deus falou com Moisés, disse: Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu ouvi o clamor do meu povo. Sabe o que é interessante na nossa chamada? A nossa chamada não é para nós nos beneficiarmos. A nossa chamada é para beneficiarmos a outra pessoa, alguém que está precisando. Alguém estava sofrendo no Egito e Deus foi lá no deserto de Midian, na península do Sinai, no lugar dos esquecidos, encontrou Moisés, o chamou para que ele fizesse essa grande obra. E só para nós terminarmos este vídeo, o texto é muito forte que nós lemos, e disse: certamente eu serei contigo. Moisés até então não sabia dos desafios que iria enfrentar lá na terra do Egito. Moisés não sabia das resistências até então que iria enfrentar lá na terra do Egito, mas o Senhor deu uma palavra para ele que iria mudar o rumo da sua história. O Senhor disse: eu serei contigo. Isso aqui é o suficiente. Nós olhamos para a direita, para a esquerda, para um lado, para o outro, a gente não vê saída, a gente não vê uma palavra concreta dos médicos, os infectologistas não têm uma palavra concreta
concreta, mas Deus está dizendo: eu serei contigo. Moisés, Deus não falou nesse texto aqui que teria resistência, mas Deus falou: eu serei contigo. Lembra de Davi? Davi disse no Salmos 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal algum, porque o Senhor é comigo. Lembra que o Senhor disse para Jeremias, no capítulo 1, versículo 19: Jeremias, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu serei contigo para te livrar. Isso aqui é extraordinário. Lembra que o Senhor falou para Josafá, lá no vale de Baca, o Senhor disse assim: olha, Josafá, não te preocupa, nesta peleja não tereis que pelejar. Isso, esta é a palavra de promessa, essa palavra de esperança. Deus, será que eu vou morrer? Deus, a minha família, Deus está dizendo: eu serei contigo. Deus falou: Moisés, tu vai para o Egito, mas tu vai voltar e vai cultuar aqui neste monte. Deus está falando conosco nessa noite. Nós vamos passar por este processo, nós vamos passar por essa dificuldade e depois nós vamos fazer um grande culto, nos reunirmos, ter uma grande aglomeração de irmãos, se abraçando, se beijando, se perdoando, porque Deus vai nos dar vitória. Fica essa palavra. Deus te abençoe. Ore por nós. Ore pela sua família, ore pela sua casa, perdoe aqueles que te feriram. Deus está contigo. Vamos passar, porque Deus está conosco. Deus abençoe.